A sombra que assombrou a França. Era o ano de 1764, e a tranquilidade das montanhas de Gévaudan, uma região remota no sul da França, foi abruptamente interrompida por uma série de ataques brutais e inexplicáveis. Uma criatura sanguinária, cuja natureza permanecia envolta em mistério, começou a assolar as aldeias, deixando para trás um rastro de sangue e terror. Os relatos descreviam ataques violentos, em que homens, mulheres e até crianças eram massacrados com uma ferocidade sem precedentes. As vítimas eram encontradas mutiladas, com marcas de mordidas e arranhões que pareciam pertencer a algo muito além do conhecimento comum. Nenhum animal conhecido pelas autoridades locais era capaz de cometer tais atrocidades, e mesmo os caçadores mais experientes falhavam em localizar a criatura. O medo se espalhou rapidamente, transformando a vida cotidiana em um verdadeiro pesadelo. As pessoas evitavam sair de casa após o pôr do sol, e as crianças eram proibidas de brincar nas florestas. As aldeias se transformaram em fortins improvisados, onde ninguém dormia em paz, e os gritos dos feridos ecoavam nas noites escuras. A besta, como passou a ser chamada, parecia invencível, desafiando qualquer tentativa de captura ou eliminação. Enquanto os corpos se acumulavam, surgiram teorias sobre o que poderia estar causando tamanha carnificina. Alguns acreditavam tratar-se de um lobo gigante, outros sugeriam que fosse um animal desconhecido, enquanto os mais supersticiosos juravam que a criatura era obra do diabo. O caso logo ultrapassou as fronteiras locais, atraindo a atenção do rei Luís XV, que se viu obrigado a intervir. Recursos foram mobilizados, caçadores profissionais foram contratados e até mesmo missionários católicos foram enviados para exorcizar a região. Mas, apesar de todos os esforços, a besta continuava a atacar, como se fosse imune às armas e aos feitiços. Com o passar dos anos, o número de vítimas aumentava e a incerteza sobre a identidade da criatura só crescia. Alguns sobreviventes afirmavam ter visto algo que não era humano, com olhos brilhantes e um rugido que fazia o coração gelar. Outros juravam que a besta parecia escolher suas vítimas com uma inteligência assustadora. O que exatamente perambulava pelas florestas de Gévaudan? Era um animal mutante, um assassino humano disfarçado ou algo sobrenatural? Mesmo após séculos, a resposta permanece envolta em mistério, alimentando lendas e debates até os dias de hoje. O cenário histórico e geográfico. A região de Gévaudan, localizada no coração das montanhas francesas, era, no século XVIII, um território remoto e isolado, conhecido por suas vastas florestas, vales profundos e vilarejos dispersos. A paisagem era marcada por uma natureza exuberante, mas também hostil, com invernos rigorosos e verões quentes que moldavam a vida dos habitantes locais. A economia da região dependia principalmente da agricultura e da pecuária, e as comunidades viviam em estreita relação com a terra, mantendo tradições rurais que resistiam ao tempo. No entanto, essa aparente tranquilidade seria abalada por uma série de eventos que transformariam Gévaudan em palco de um dos mais perturbadores mistérios da história francesa. No momento em que a besta surgiu, a Europa vivia um período de transição. O século XVIII era marcado pelo avanço do iluminismo, que promovia o racionalismo e a busca por explicações científicas para os fenômenos naturais. No entanto, a ciência ainda estava longe de alcançar todos os recantos da sociedade, e muitas comunidades rurais continuavam firmemente enraizadas em crenças tradicionais e supersticiosas. Em Gévaudan, onde a Igreja Católica exercia grande influência, os habitantes viam o mundo através de uma lente religiosa, interpretando eventos extraordinários como manifestações da vontade divina ou castigos celestiais. Quando os ataques começaram, muitos viram na besta uma criatura sobrenatural,
talvez uma punição por pecados cometidos ou um sinal de que o fim dos tempos se aproximava. Além disso, a região enfrentava desafios sociais e econômicos que ampliaram o impacto do medo. A falta de infraestrutura adequada e a ausência de meios de comunicação eficazes significavam que notícias se espalhavam lentamente, mas os rumores cresciam com velocidade. As aldeias, isoladas umas das outras, dependiam de camponeses e mercadores para trocas de informações, o que permitiu que histórias sobre a besta se multiplicassem, muitas vezes ganhando contornos cada vez mais dramáticos. O medo da criatura não era apenas um problema local. Ele se tornou uma questão nacional, atraindo a atenção das autoridades reais e gerando uma onda de pânico que ultrapassou as fronteiras de Gévaudan. A sociedade francesa da época também era profundamente dividida por classes. A nobreza vivia em castelos distantes, enquanto os camponeses e artesãos lutavam para sobreviver em condições precárias. A besta, ao atacar principalmente os mais vulneráveis, mulheres, crianças e trabalhadores do campo, reforçou a sensação de impotência diante de forças maiores. A incapacidade das autoridades locais de proteger a população aumentou a desconfiança em relação ao sistema existente, antecipando os sentimentos que mais tarde culminariam na Revolução Francesa. Assim, o cenário em que a besta de Gévaudan emergiu era um caldeirão de medos, superstição e instabilidade social. A combinação de isolamento geográfico, crenças religiosas, desigualdades sociais e a lentidão das instituições em responder ao problema criou o ambiente perfeito para que o terror se espalhasse, transformando uma série de ataques em um mistério que desafiaria a razão e a imaginação por séculos. O horror que assombrava as aldeias. Os primeiros relatos dos ataques da besta surgiram no final de junho de 1764, quando uma jovem camponesa foi brutalmente atacada enquanto cuidava do gado nas proximidades da vila de Langogne. Seu corpo foi encontrado com ferimentos terríveis, e os moradores locais, aterrorizados, começaram a temer que um animal selvagem estivesse à solta. Nos meses seguintes, os ataques se intensificaram, e a criatura parecia seguir um padrão assustador. Atacava principalmente mulheres e crianças, muitas vezes em plena luz do dia, e seus ataques eram marcados por uma violência incomum. As vítimas eram encontradas com marcas de mordidas profundas, membros arrancados e, em alguns casos, os corpos eram parcialmente devorados. O que mais assustava os habitantes de Gévaudan era a natureza aparentemente sobrenatural da besta. Nenhum lobo conhecido pela população tinha o tamanho ou a ferocidade necessários para causar danos tão brutais. Além disso, a criatura parecia escolher suas vítimas com uma inteligência inquietante. Relatos indicavam que, em várias ocasiões, ela perseguia uma pessoa específica, ignorando outras que estavam próximas. Em um dos casos mais chocantes, uma menina de 7 anos conseguiu escapar após ser atacada, relatando que a besta havia tentado arrancar sua cabeça com as garras. Ela descreveu a criatura como sendo maior que um cavalo, com uma pelagem acinzentada e olhos brilhantes que pareciam emanar uma luz sobrenatural. A tentativa de caçar a besta revelou-se um desafio desesperador. Os camponeses locais, armados com ferramentas agrícolas e armas rudimentares, tentavam montar patrulhas noturnas, mas os resultados eram frustrantes. A criatura parecia sempre estar um passo à frente, atacando em locais inesperados e desaparecendo sem deixar rastros. Os caçadores profissionais, contratados pelas autoridades, também enfrentavam dificuldades. Muitos juravam ter avistado a besta, mas nenhum conseguia acertá-la com tiros, e aqueles que tentaram seguir seu rastro perdiam-no rapidamente. Alguns dos que ousaram persegui-la nunca retornaram, aumentando a sensação de impotência diante do monstro. O medo se espalhou como fogo em uma floresta seca. As aldeias de Gévaudan
tornaram-se prisões de medo, onde ninguém se sentia seguro. As pessoas evitavam sair de casa após o pôr do sol, e as crianças eram proibidas de brincar perto das florestas. As famílias construíram barricadas improvisadas em suas casas, e as igrejas lotavam com fiéis pedindo proteção divina. Em algumas vilas, os habitantes chegaram a acender fogueiras ao redor de suas casas durante a noite, na esperança de afastar a criatura. O desespero levou a medidas extremas. Em agosto de 1765, uma equipe de caçadores liderada pelo capitão Duhamel, enviado diretamente pelo rei Luís XV, partiu para uma campanha intensiva contra a besta. Eles armaram armadilhas, utilizaram cães de caça e percorreram quilômetros de mata densa, mas, mesmo assim, a criatura continuava a atacar. Um dos episódios mais impressionantes ocorreu quando um grupo de soldados cercou a besta em um descampado. Apesar de terem disparado várias vezes, a criatura pareceu resistir aos tiros, saltando com agilidade sobre os homens antes de desaparecer na floresta. Com o passar dos anos, o número de vítimas aumentava e a besta tornava-se um pesadelo coletivo. Alguns sobreviventes juravam ter ouvido um rugido estranho, diferente de qualquer animal conhecido, ecoando nas noites silenciosas. Outros relataram que, após um ataque, a besta simplesmente desaparecia, como se tivesse evaporado no ar. O mistério crescia, e com ele, a angústia da população. A besta não era apenas um predador, era um monstro que parecia desafiar as leis da natureza, e seu paradeiro permanecia um enigma. Teorias e mistérios em torno da besta. Ao longo dos séculos, inúmeras teorias surgiram tentando explicar a natureza da besta de Gévaudan. A explicação mais óbvia, e inicialmente aceita, era a de que se tratava de um lobo ou de uma alcateia particularmente violenta. No entanto, os relatos dos sobreviventes e a natureza brutal dos ataques colocaram essa hipótese em xeque. Lobos comuns raramente atacam humanos de forma tão sistemática, e os ferimentos encontrados nas vítimas pareciam indicar um animal de proporções incomuns.